Muito bem, galera do canal, aqui é Yasmin Santos, se você ainda não me conhece, e no episódio de hoje eu vou revelar o meu shape. Pois é, eu já atingi 50% do meu desafio e o objetivo é documentar tudo pra vocês. Só que mais do que isso, eu também vou bater um papo reto sobre o uso de hormônios, anabolizantes e mulheres. E para isso, quem vai avaliar o meu shape hoje não vai ser o Gabriel. Vai ser uma mulher incrível que, quando o assunto é hormônio anabolizante, gente, ela dá aula. Se você ficou curioso para saber quem é ela, já curte esse vídeo agora e te inscreve no canal e vem comigo. Muito bem, vocês sabem que eu não decepciono nas convidadas aqui do canal e hoje a minha convidada, gente, ela é de respeito. Apresento a vocês Amanda Costa. Muito bem! Querida, um grande prazer, muito obrigada. Gente, eu tô muito feliz em estar aqui participando, tá, desse vídeo no canal da Yas. E vamos lá, hoje é dia da gente avaliar como é que tá esse desafio. Vamos avaliar esse físico, Diva? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse corpite. Já vou contar tudo aqui pra Amanda sobre as fases do desafio, o que ela me recomenda para as próximas fases. E assim, né, Amanda, no final a gente vai ter um papo reto, né? Ah, com certeza. E eu recomendo que você não saia daí, porque vai valer a pena. Vamos lá, dar uma olhadinha nesse corpite. Bora! Bom, já que a gente está aqui, né, para avaliar o físico da Yasmin, deixa eu ver aqui de onde nós partimos. É, Diva, realmente, né, a gente precisa conversar, eu quero entender o que aconteceu aqui, tá? E vamos lá, deixa também eu entender em que ponto nós estamos. Nesse teu desafio, que é esse desafio realmente de redução de gordura corporal, quantos quilos você ganhou? Saímos de quanto aqui? Eu comecei o desafio com 73.800, mas neste ano eu já tinha atingido ali 77 quilos. Ou seja, pra você, tua altura... 1,63. Tá, então a gente sabe que teve um ganho de peso representativo, tá? E aí aqui olhando, né, a tua foto, você, acúmulo de gordura principalmente na região abdominal, né? Flancos, tá? E depois eu vou falar um pouquinho sobre a qualidade de pele, tá? A gente vai ter um papo sobre isso, porque também um ponto aqui me chamou a atenção. Mas vamos lá. Quanto tempo que você tem de desafio e teu peso hoje? A gente tá fechando hoje 70 dias de desafio, tá? E hoje pela manhã eu pesei 68,6 kg. Então, em torno de 6 quilos a gente reduziu. Em 70 dias. Exato. Muito Exatamente. legal. Então vamos lá, eu vou te dar aqui o que eu vejo, né? Primeiro de mudança corporal, porque é isso que a gente busca. O que o espelho vai me dizer? De cara, a gente já viu uma diferença muito representativa na tua linha de cintura, vira, naquela virada. A quantidade, né, de gordura nos flancos é nitidamente menor. Então a gente já vê que você começa, exatamente, do ponto de partida, não que você ainda não tenha para reduzir, ainda tem, mas do ponto de partida a gente vê que nessa região principalmente a tua redução de gordura já está muito visível. Então você tem uma linha de cintura voltando a aparecer, a região abdominal já ficando mais retinha, né? Que é o que causa muito incômodo para a maioria das mulheres. Isso mostra uma característica bacana, tá? Porque é bom a gente ver que mesmo você que não tinha um sobrepeso, teve esse ganho de peso e acumulou gordura, principalmente, claro, você acumulou no corpo todo, na região do abdômen. Uma outra mulher vai ter essa gordura mais no glúteo, na coxa, né, no quadril, nos braços. Você teve o ganho, a sua perna também a gente já nota uma redução na quantidade de gordura, mas a sua barriga e os seus flancos foi onde tiveram mais essa concentração e essa redução fica muito mais visível. Isso já mostra que cada um tem uma concentração de adipócitos
maior, uma expressividade maior em determinada região do corpo. E assim, Amanda, das tuas alunas que te procuram, né? Acontece muito isso, né? Por exemplo, hoje a Amanda tá chegando aqui para dar esse super suporte, né? Ela é especialista em emagrecimento, enfim, a gente vai falar mais dela depois, no segundo momento. E eu não chamei ela aqui à toa e vocês vão entender por quê. Mas também para ter um olhar de outra mulher que lida com um monte de mulher, certo? Isso é muito comum, da gente perceber corpos diferentes, estruturas diferentes, a pessoa se cobrando como se fosse a outra. E, normalmente, aonde a gente acumula mais gordura, a gente menos gosta, Exato. né, Amanda? Então, assim, essa questão da barriga incomoda muitas mulheres, mas tem as que têm problemas com os braços, com as coxas, com as pernas, né? E aí, como é que tu conduz, né, isso quando a mulher te procura e vem com essa questão, tipo, eu quero perder a gordura do braço, quero perder a gordura do bumbum. Não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Na verdade, isso é impossível, né? Primeiro, a redução de gordura corporal ela é sistêmica. Ela vai acontecer de uma forma geral. O que acontece é, às vezes, você se comparando com uma outra pessoa, por exemplo, alguém pode ver, e é bacana você que está chegando agora, você pode ver e falar assim, caramba, ela perdeu em X tempo a gordura da região do abdômen, então isso também vai acontecer comigo na mesma velocidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque isso está muito relacionado a alguns fatores fisiológicos. Primeiro, a expressividade de adipócitos naquela região. Segundo, a expressividade de receptores a hormônios catabólicos naquela região, que são aqueles hormônios que vão favorecer a quebra da molécula de gordura. A gente sabe que a lipólise não é a única responsável por reduzir gordura. Tem toda uma otimização de oxidação de gordura. Legal. Mas a minha fisiologia importa nisso. Então, isso é um primeiro olhar, tá? Ela não perdeu gordura localizada na gordura, na barriga. A gente consegue notar mais pela resposta fisiológica dela. Isso é um ponto. Outro ponto é, como a gente sempre vai reduzir gordura corporal do corpo inteiro, aí a gente vai entrar numa questão importante. A mulher muitas vezes chega pra mim e fala assim, professora, eu tô perdendo gordura, ela começa a se sabotar. A minha barriga tá diminuindo, mas o meu glúteo também tá. Exato. Então e eu eu perdi. passando por isso, minha gente. Eu perdi bumbum na cabeça. Perdi bumbum. Exatamente. Aí na cabeça dela, o que ela faz? Eu não quero perder bumbum. Olha o sabotador. Mas ela queria diminuir gordura. Então eu tenho que comer mais, tá vendo? Esse não é o caminho. Porque na verdade, ela não tá entendendo o processo e ela precisa de algo que afirme que ela deve voltar. Tá vendo? Eu não posso fazer dessa forma. E ela vai continuar insatisfeita, enfim. Aí a gente começa a ter aquela série de desculpas, de sabotadores acontecendo. O que está acontecendo, né, na verdade? Por que a Yasmin também percebeu a medida de glúteo diminuir? Primeiro, a Yasmin também acumulou gordura no glúteo. Exato. É óbvio, ela não engordou só no abdômen, só nas coxas, só nos flancos. Então você percebeu, eu vejo nitidamente que as suas costas também, o volume diminuiu, mas a marcação está mais aparente. Você vai voltar a ter essa musculatura sendo exibida quando essa gordura diminuir. Então, estou perdendo o glúteo? Claro, tinha gordura lá. Outro ponto, se a Yasmin está num processo, está nesse desafio para reduzir gordura, óbvio que a Yasmin está ajustando o controle alimentar. Inclusive o de carboidrato. É fato, não é que não está comendo. Ela está comendo de modo controlado, escolhendo o tipo de carboidrato. Tem dia, né, que é menos comida e mais carga, porque isso é real, é assim que acontece. As pessoas custam acreditar, mas são estratégias que a gente utiliza. Então vamos lá. Eu tenho células que, para dar volume, elas precisam estar cheias de glicogênio. Se elas estão cheias de glicogênio, elas também têm água. Então, eu estou com aquele volume maior. Agora, eu vou entrar no processo para perder gordura. Diminuo minha ingestão de glicogênio em alguns momentos, está perdendo gordura. E, além disso, a célula está liberando glicogênio e água. O volume diminui. Então, você não está perdendo massa. É o que eu falo para as meninas. Calma, o seu bumbum está diminuindo pelo controle alimentar também. Quando essa gordurinha sair, que você encher novamente de glicogênio, aquele músculo fica denso. Ele volta ao volume. Porque, vamos lá, Ias, eu quero entender também aqui o seu treino. Como é que está sendo para você a associação de treino de força, de aeróbico? Está acontecendo aeróbico, não está? Como é que está sendo isso?
Então, eu faço uma sessão de aeróbico em jejum, tá? Por preferência, isso não quer dizer que o aeróbico seja mais ou menos efetivo, é porque eu gosto de começar meu dia colocando meu corpo em movimento e isso vai gerando um efeito cascata, que eu chamo, né? É uma questão de ser um hábito angular. É como se eu já começasse o dia vencendo. Então, isso é uma mudança até dentro da minha conduta para que eu pudesse ter esse compromisso comigo e isso já despertar outros hábitos positivos. Treinamento, eu tô treinando 6 vezes na semana e aí é um grande pulo do gato, sabe, Amanda? Que a galera olha, 70 dias de desafio e, gente, realmente assim, hoje a minha autoestima, a minha energia é outra história, né? Mas eles olham os 70 dias e pensam em outras coisas que podem ter acontecido como um recurso para acelerar e não isso que está sendo posto, colocado como uma rotina. E não enxergam também que antes eu estava uma pessoa treinada, estava treinando 2, 3 vezes na semana. Hoje eu estou treinando religiosamente de forma inegociável 6 vezes na semana. Treino de força. Treino de força. Não tá pulando, não tá louca do cardio. Não, e é justamente nessa hora eu recebo às vezes esses feedbacks lá no meu Instagram, do tipo assim, mas como é que você tá aí reduzindo um pouco de calorias, controlando isso e colocando mais peso? E aí nisso gera até uma sugestão de repente tá acontecendo uma outra coisa por trás, e aí a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre essa questão desse ambiente hormonal, o que tá rolando e tudo mais. Mas Amanda, entendendo esse contexto que eu vivo, entendendo até o meu histórico, de ser uma pessoa treinada, porque isso é importante pontuar também, né? Quando a gente faz esse controle de calorias, por que é tão importante a gente manter a pegada no treino? Vamos lá. A gente não reduzir as cargas no treino. É isso, é importantíssimo, né? E isso, obviamente, por isso que eu quis entender o contexto, isso justifica, traz clareza para mim do teu resultado, né? Dessa mudança corporal num período de tempo que não é tão grande. Primeiro, vamos lá, Yasmin. Principalmente as mulheres, né, e também os treinadores, os professores que trabalham com as mulheres, que conduzem o processo, têm que entender. Existe aquela associação, quero reduzir gordura, aeróbico, que é importante, a gente vai falar sobre isso, tá? Então eu vou me matar no cardio e o que acontece? É a rotina, né, as mulheres trabalham, enfim, a gente tem a nossa demanda, o treino de força fica secundário, porque eu quero emagrecer, então eu me dedico ao aeróbico. Preste atenção, gente. Se você está fazendo um controle, uma redução alimentar, que é o normal, né? Porque o emagrecimento é balanço energético negativo. Só que ele não é só matemática. Tem uma parte metabólica que eu tenho que dar atenção. Se eu me dedico muito ao aeróbico e perco essa mão, eu também vou ter uma diminuição de massa magra. É natural, é o que acontece com a maioria das mulheres. Mas eu estou ficando leve. Então eu estou super feliz, né? Porque a balança começa a reduzir. Só que não é só a balança que reduz, é o teu metabolismo também. Quanto menos músculo gerado, não é nem conservado, é gerado, é sinalizado para construir, mais lentificado é o meu metabolismo. Então você começa até a ter uma redução de peso, mas o teu metabolismo vai lentificar, cada vez você vai ter que comer menos. É quando você de repente pensa, você que está assistindo, caramba, agora eu não tô conseguindo mais. Eu vou ter que fazer mais cardio. Eu tenho que correr, eu tenho que fazer... Já viu aquelas mulheres, e não tenho nada contra, mas que ao invés de ir pra musculação, faz todas as aulas coletivas, elas são as que menos emagrecem. Ou que menos sustentam o peso. E a silhueta daquele corpo também não é uma silhueta com agradável. formas. Por quê? Qual o papel do treino de força, né? Da nossa musculação? É sinalizar a construção muscular. É importante manter carga, que bom que você está mantendo a carga e não precisa, de repente você está pensando assim, caramba, mas ela é atleta, então eu vou precisar me matar na academia, eu tenho um problema de joelho. Não, o músculo, ele não está vendo o peso, ele não conta, ele está sentindo fadiga. Então, às vezes, você pode estar com uma carga numericamente menor, mas que para você gera fadiga. Então, é importante estar atento a isso. É porque você tem um nível de treinabilidade anterior e essas cargas no teu cenário te geram fadiga. Então, você está lá. Quando você gera essa fadiga, você tem maior probabilidade de gerar o dano muscular, são as microlesões. Legal! Você está sempre o quê? Então, você treinou a tua musculação? Show! Quando você sai da academia, o que o teu corpo pensa? Eu tenho que recuperar esse tecido. O metabolismo acelera. Então, a musculação ela faz com que o seu gasto energético do dia seja aumentado entre um dia e o outro dia. Então, por que é tão importante manter? Porque, primeiro, você mantém o músculo sendo construído.
Você evita o catabolismo e evita a diminuição do metabolismo. Legal. Por outro lado, você ainda acelera esse metabolismo, que vai precisar do quê? Se a energia não está vindo de fora pela comida, opa, essa gordura é fonte energética. Eu preciso pensar, eu preciso me manter ativa, eu vou usar essa gordura. Então o processo, ele fica muito mais efetivo. E você, obviamente, quando a gente pensa de mulher, quando a gente pensa do objetivo que fez a Yasmin entrar nesse desafio, que obviamente também perpassa por olhei no espelho e não tô feliz. Nem um pouco. Não tô bem. Então é isso que move. E isso é muito bom. Quando a gente pensa nisso, a musculação te dá um contorno corporal, porque é muito comum, gente, mulheres que me procuram, caramba, eu fiz um processo de emagrecimento porque eu achei que ia ser, você se esforçou, você se dedicou, no final você tá flácida e ainda insatisfeita com o seu corpo. Exatamente. E aí, né, mulherada, quantas de vocês não estão passando, sentindo exatamente isso agora? Quantas tentativas já foram feitas e aí você diz assim pra você mesma, eu já tentei de tudo. E na verdade, esse tudo que você chama não são coisas diferentes, é a mesma coisa com nomes diferentes. Então pegou a visão nessa explicação que a gente teve aqui, nessa verdadeira aula, e eu falo que eu não decepciono porque eu não decepciono, né, meus amores? Bora então mandar um treino, aproveitar esse privilégio dessa grande parceira que eu tenho aqui e passar para o nosso segundo momento lá onde a gente vai bater um papo real sobre o ambiente hormonal, o que a Ias está fazendo nessa jornada de 70 dias. Bora, Amanda, mandar um treino? Agora! You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, miss you every day. You like my oxygen, make it seem like the barging down. Got my heart no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in, then break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the shower. Part 2, we don't need no pause. You can't miss me, we gon' get tipsy. Don't need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. Got my heart no in the bed. Break you in, then get us every day. Muito bem, treino concluído, com muito sucesso. E, gente, tive que dar uma provinha pra vocês, né? Amanda Costa. Literalmente. Suas costas. E vocês já perceberam, né, que ela tem um físico diferenciado, uma maturidade, uma densidade muscular. E isso tem um porquê, né, Amanda? Com certeza, isso tem um porquê e um porquê maravilhoso. Ela tem um passado, gente. Ela foi atleta bodybuilder e hoje em dia essa professora é maravilhosa. E agora eu acho que tá na hora de revelar o que vocês precisam, o que vocês querem saber sobre essa relação entre o uso de hormônios e mulheres. Já mandamos nosso treino, bora, Amanda? Bora agora! Copy my steel. Vamos lá então, vamos ao momento aqui que interessa a muitas e muitas mulheres. Estou na presença da professora Amanda Costa. Professora de Química, professora de Educação Física, tem inúmeras especializações, palestra pelo Brasil inteiro, inclusive no Arnold Conference. E é um verdadeiro, ela tem uma habilidade, tá, gente, de realizar um verdadeiro letramento científico para pessoas que não são do campo científico entenderem mais sobre todos esses processos, que é a utilização de hormônios, anabolizantes, especialmente dentro do público feminino. Muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, Foi muito Diva. bom estar na tua companhia e eu quero te ouvir em primeiríssimo momento. Como é que surgiu essa vontade e a manutenção dessa vontade de estudar sobre hormônios e anabolizantes? Muito legal, gente. Antes de mais nada, sejam todos super bem-vindos, né? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos direto ao ponto, né? Bom, a ideia, tá, de estudar anabolizantes, só para contextualizar, eu pesquiso essas substâncias há mais de 15 anos, né? Então, essa vontade veio da minha vontade no uso. Veio disso. O que acontece? De maneira muito breve. Eu tive contato com treinamento de força, com a musculação, muito tardiamente. Por um acaso, enfim, questões de trabalho. Com que idade? 26 anos. Eu ganhei uma vaga numa academia de trabalho. Eu era, primeiramente, química, né? Ainda sou, mas trabalhava numa empresa. Ah, ganhei a vaga, não quero ir, tem que ir para não ficar mal com o chefe. Lá fui eu.
Ali eu me apaixonei, desde esse dia eu nunca mais deixei de treinar. Mas até então, 52 quilos, bem magrinha, descobri aquele mundo. Buscando informações, na época da revista. Revista! Passava numa banca, comprava umas revistas que tinham aquelas mulheres fortes, desenvolvidas. Eu quero ficar assim, já química, formada. Obviamente, a gente vai procurar informações, né? Por que elas são assim? Cair no contexto de esteroides anabolizantes. E eu sou muito sincera. A primeira ideia é o quê? Vou usar isso. Por que eu não usei bem de imediato? Porque a informação, como eu já era química, formada, isso limita, o conhecimento te limita um pouco. Ele te dá um certo medo porque você entende mais profundamente. Só que deixa eu estudar. Eu quero conhecer mais. E foi daí que surgiu a ideia de pesquisar sobre anabolizantes. Maravilhosa. E aí você teve um período, então, competindo dentro do fisiculturismo. Sim. Foi uma atleta bodybuilder, então, para quem não sabe, para quem tá chegando agora, não entende muito do contexto do fisiculturismo, sobe na tela a foto da Amanda enquanto competia. E, bom, vocês viram o nosso treino agora, né? Vocês viram que a densidade muscular dela é diferenciada, né? Todo aquele contexto ali que ela tem do físico dela é um físico construído por meio de muito treino também. E o que é legal a gente trazer isso, né, Amanda? O teu cenário de vida hoje, né? Tu continua imersa nisso, tu continua ajudando inúmeras mulheres, pessoas. Ela conta aí com uma audiência no Instagram dela de mais de 140 mil seguidores. E ela tá entregando lá esse letramento científico, essas contribuições, também reciclando um pouco dessas experiências, né? Com certeza. Posso lá? Vamos lá. Então, eu sei que todo mundo aqui quer saber sobre anabolizantes, né? E como você bem mostrou na foto, obviamente que a galera vai olhar, então ela usou anabolizante. E eu falo disso, gente. O meu objetivo não é fazer juízo de valor jamais. É levar letramento científico em saúde sobre essas substâncias. Porque as pesquisas mostram que a grande maioria dos praticantes de treinamento de força, principalmente mulheres, tem interesse nessas substâncias. Então é óbvio, aprendi sobre elas, né? Me iniciei no culturismo, eu sempre gosto de destacar. Eu não usei anabolizante pelo culturismo, porque senão fica parecendo que o culturismo ele influencia nessa prática. Claro que não. Mas para ter essa muscularidade, eu precisei do recurso ergogênico. E por que eu utilizei? Porque eu já conhecia. Então eu já conhecia o efeito positivo, o efeito negativo, o que a literatura científica trazia. E é o que eu sempre digo, a tomada de decisão, ela foi consciente. Tem benefício? Muitos, a gente vai conversar. Exato. Tem malefícios? Diversos, que a grande maioria das pessoas, inclusive usuários, não contam, não relatam. Mas a literatura mostra, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar. Perfeito, é sobre isso, sobre as inúmeras perguntas que eu recebo lá no meu Instagram, a Amanda também recebe, e são coisas até que, de certa forma, nos preocupam, né? A gente abre ali uma caixinha de perguntas, abrir um acesso para as pessoas, e de forma solta, sem contexto, ela pergunta a dose disso, tal Exato, coisa, como se tal fosse jeito. uma suplementação. Como se fosse algo assim, tão simples de ser manuseado, né? E antes de começar, que eu sei que vocês querem que a gente já responda as perguntas logo, eu fiz uma lista aqui de perguntas bem legais, reunindo os principais eixos. Eu quero pontuar uma coisa muito importante, tá? Sobre esse bate-papo. A nossa preocupação sempre acaba sendo assim, poxa, e aí, vamos falar sobre isso? Isso vai ser um tom de apologia? Como é que as pessoas vão receber esse contexto? E eu quero dizer o meu olhar sobre isso, entendo que a Amanda também vai complementar o dela, que é o seguinte, se você abrir a internet agora, o YouTube ou o Google, você vai encontrar inúmeros homens falando sobre as suas experiências. Falando abertamente. Eu usei isso, foi assim, eu senti aquilo. E as mulheres não têm esse lugar de fala. Elas não conseguem ter esse espaço e por inúmeras razões, a gente trocou várias ideias ontem, conversamos muito sobre isso, mas sem tentar entender só o porquê que elas não fazem isso, o que a gente pode fazer por isso. E é esse o lugar que a gente está buscando ocupar aqui, entende? Abrir esse espaço, porque alguém precisa falar. Eu recebo essas perguntas, eu sei que as pessoas são inquietas sobre esse assunto e normalmente elas não têm voz. Eu escuto de pessoas do tipo, pois é, eu tive esse efeito, eu conduzi dessa forma, e a pessoa fica com medo, ela fica acuada. Então, o nosso lugar de fala aqui, gente, é abrir isso, tá? Com todo o respeito, com toda a responsabilidade e cuidado, para divulgar essas informações, para compartilhar, para conseguir com que mais mulheres percebam, não, para aí.
eu consigo ter um espaço de esclarecimento por aqui, né, Amanda? Com certeza. E, além disso, né, é a gente entender que o homem, claro, a gente tem uma contribuição masculina porque tem um espaço muito mais aberto, de menos julgamento. Então, a gente tem diversos homens falando sobre o uso de anabolizantes, e isso é bom, porque colabora, traz conteúdo, mas o anabolizante no corpo feminino, o homem ele pode entender o que a literatura traz por base, mas a sensação da alteração nesse organismo tem que ser uma mulher. Porque o uso de anabolizante, eu trago sempre para mim, né? Que eu fiz para ser uma culturista, que foi em doses altas, é lógico, traz alterações que vão para muito além das físicas. Elas são comportamentais, elas são emocionais, elas estão relacionadas à autoimagem. E isso o homem ele não consegue descrever. E a maneira que o homem lida com a sua imagem é diferente da maneira como Muito a mulher diferente. lida com a sua imagem. E é esse ponto que a gente chega, é dar esse espaço para que a gente tenha essas informações, tanto a partir do conhecimento científico, técnico, teórico, mas com a possibilidade de vivência prática. A gente precisa ter esse espaço e é isso que a gente está fazendo aqui. Vamos para as perguntas, Vamos então. lá. Gente, minha caixinha de pergunta lotou. Vamos ao ponto, então, acho que é o principal, assim. Amanda, o que de fato os anabolizantes fazem no corpo da mulher que está buscando esse corpo, esse shape, esse corpo mais legal? Qual é a real diferença? O que ele faz? Porque isso é uma dúvida muito grande. Assim, se ele não é um suplemento tão simples assim como eu imaginava, que é só ir ali, pegar e tal, se tem que ter um olhar mais, né, delicado para isso, o que ele faz? Bom, vamos lá, tá? Tanto no corpo da mulher quanto do homem. O que eu tenho que entender? O que é o anabolizante que a gente está falando aqui? Esteroide anabolizante androgênico é um medicamento. Vamos, num primeiro momento, separar um pouquinho da parte estética e da questão clínica. O que é essa substância, seja ela qual for? Esteroide anabolizante androgênico é um medicamento, e eu gosto de trazer essa chamada porque isso traz um respeito, não é um suplemento. Ele é um medicamento. Não, mas eu uso sem o médico passar, enfim. Tudo bem, você se automedica. Como quem vai muitas vezes na farmácia, compra um remédio para dor de cabeça e usa. Isso não tira o ato, né, de ser uma automedicação. Isso é importante. O que esses medicamentos, agora eu não vou entrar na questão clínica, mas só para contextualizar, de modo geral, eles foram gerados para serem utilizados em condições onde eu preciso de uma rápida reconstrução tecidual, porque é isso que eles geram. Eles vão acelerar a reconstrução do tecido. No uso clínico eu tenho diversas aplicações, tá? E quando eu trago para a estética, o que ele vai fazer no homem e na mulher? Ele vai acelerar o crescimento muscular. Isso é o que se busca, mas vamos entender. Anabolizante e androgênico. Então, ele sempre tem as propriedades anabólicas e as androgênicas, que são as relacionadas à virilização, os aspectos masculinos. Tanto no homem quanto na mulher, professora, é que o homem, ele já tem um aspecto masculino. Perfeito. Então, ele já tem a voz grossa, ele já tem mais pelo, ele normalmente já é calvo. Isso também vai ser intensificado, só que de uma maneira que não é perceptível. Na mulher é. Então, tanto no organismo masculino quanto no feminino, quando eu penso em estética, eu tenho efeitos anabólicos, mas também os androgênicos. Ótimo. E isso é uma distorção ali que a gente vê que tem na fala de algumas pessoas sobre os efeitos colaterais. Bacana. Quando as mulheres falam comigo, até elas falam assim, nossa, Ias, mas até tu é fisiculturista, eu também assumo abertamente, né, que fiz protocolos voltados para alta performance, então não tenho problema nenhum em admitir isso, mas tu é diferente. A tua voz não é alterada, a tua pele é boa, cabelo a pessoa não tem como saber, mas em geral, assim, parece saudável. E eu acho que essas são as maiores inquietações das mulheres, esses colaterais, né? O que tu diria a respeito sobre essa distorção ali do colateral, do que é colateral, do que é um efeito esperado? Isso é muito bacana você falar, por quê? A gente olhar, por exemplo, para uma mulher como você, belíssima, delicada, feminina, passa a ideia que você usou anabolizantes, vamos dizer, uma mulher como você, né? E não teve efeito colateral. Perfeito. Não, você não pode associar isso. Quem vai dizer se você teve efeito colateral ou não são os exames clínicos. Porque efeito colateral está relacionado à alteração do perfil lipídico, alteração hepática, à alteração cardíaca. Efeitos colaterais.
O que você se referiu, e eu entendo, são os efeitos androgênicos. O que eu posso dizer, te olhando, é que você não teve efeitos androgênicos aparentes. Porque em menor grau sempre tem, mas às vezes a gente não percebe. E qual o perigo disso, Yasmin? Que é perigoso mesmo. Quando uma mulher pensa, opa, então, se a minha voz não engrossou, se o meu cabelo não caiu intensamente, tá? Se, de repente, eu não tive um aumento de clitóris, então eu não tive efeito colateral. Que bom! Não, você só não teve efeito androgênico. O efeito colateral, você tem que fazer exames para saber se... Porque, de repente, seu colesterol está super alterado e você não está vendo seu fígado. Então, o efeito androgênico, ele está relacionado à dose. Porém, também a resposta individual. Perfeito. De repente, você não teve porque não tem tantos receptores em determinadas regiões. Isso é um ponto que eu gosto sempre de trazer e compartilhar uma experiência, uma vivência pessoal. Quando eu comecei no esporte, eu comecei pensando e, na verdade, idealizando a categoria wellness, me identificava. E tive acesso a algumas atletas que eu achava elas muito femininas, muito naturais. E tive a oportunidade de me aproximar ao ponto de ter uma amizade. E eu pensava dessa forma, leiga, dizendo, esta pessoa deve usar menos. Esta pessoa nem deve usar, ela deve ser algo natural. E eu tive acesso. Ela me abriu a particularidade dela e ela usava uma combinação muito mais agressiva do que muitas pessoas do que eu já tinha conhecido. A questão ela não tinha os efeitos androgênicos tão expressivos. Aparentes. E aí se vende essa coisa de julgar uma mulher, muitas vezes, se vocês tivessem conhecido a Amanda 10 anos atrás. É verdade. De olhar aquela bodybuilder e dizer, nossa, assim, top de hormônio. Exato. Nossa, assim, top de bomba. Você não sabe, minha querida, ou meu querido. Na verdade, isso é algo muito particular, tem a ver com as questões genéticas ali da pessoa. Tem um potencial genético então, envolvido. assim, primeiro ponto, pare de julgar o que você não entende. Essa é uma mensagem bem importante. Porque não é porque você olha, às vezes, uma mulher que teve efeitos androgênicos que ela se entupiu de algo ou não soube fazer uso. Né? Às vezes é uma resposta, e isso acontece muito, tá? Eu conhecia uma amiga, na verdade, né? Ela foi ao médico, tá? Só pra gente contextualizar. Ela fez estava interessada, já treinava, alimentação controlada, então ela recebeu um protocolo, orientação, com prescrição médica de um determinado anabolizante em doses muito conservadoras. E ela me passou. Amanda, o que você acha? O médico me passou. Assim, a dose estava muito baixa, tá? Muito conservadora, ia ser uma progressão para a parte estética. Ela estourou em acne. Ela fez exatamente assim, um longo processo, cerca de 8 meses de acompanhamento, tratamento estético, tratamento de pele. Por quê? Falha médica? Não. Falha do hormônio? Não. Não era o esperado. É comum? Não. Resposta. Muita expressividade, provavelmente, de receptores androgênicos em determinada região da pele. Então, foi uma resposta dela. Ou seja, a gente precisa estar atento que cada um vai responder de um jeito. Então, você precisa, sim, entender que esses medicamentos, se for o caso, né? Eu sei que as mulheres, elas querem muito usar. E às vezes caem nas falácias de, você usou a dose, eu posso copiar essa dose. Não. Isso precisa ser um passo a passo, de preferência acompanhado, e para ver como o seu corpo responde a isso. Tanto no efeito colateral, quanto no efeito androgênico. Perfeito. Tocou num ponto que eu acho que é importante a gente chamar atenção, que é o perigo que você falou. De repente a gente olhou lá a Yas, aparentemente ela não tem nada que me gere estranheza, é feminina, é bonita, então tá ok. Então a Yas, de repente, diante disso, pode pensar, então vou ter mais resultados, vou aumentar as doses. Exato, muito legal. E isso não é um pensamento linear, isso não funciona dessa forma. Por quê? Uma vez que você aumenta a dose, quando a gente pensa em anabolismo, é óbvio, tá? Quanto mais eu vou aumentar a dose de um determinado hormônio, mais ele vai acelerar a minha síntese proteica. Mas você pode pensar assim, eu usei, né? O indivíduo, a mulher pode pensar, não engrossou a minha voz com X dose, então eu estou segura. De repente ela aumenta e ela começa a ter essa ativação. Agora o meu cabelo começou a cair. Agora a minha voz está muito mais grossa. Agora o meu clitóris aumentou. E para muitas mulheres, o que a gente tem que trazer? Quando a gente pensa no atleta, o atleta mensura o risco. Como eu, né? Eu não estava tão preocupada, embora eu não tenha tido grandes problemas,
com a qualidade da minha pele, com o meu cabelo, porque não são critérios de julgamento de uma bodybuilder. A bodybuilder é do pescoço para baixo. Então eu estava disposta àquilo. As mulheres, elas querem um corpo diferenciado, legal. Quando começa, minha voz tá grossa, meu cabelo tá caindo, não era o que ela queria, só que ela não sabia do risco. Exato. Então ela começou a usar para suprir um problema, que era a questão física, e adquirir um outro problema. Exato. Então agora ela tem dois, porque ela vai ter que parar o uso, e agora tá com uma pele ruim, com a voz grossa, as pessoas estão debochando, e a gente tem uma sequência de problemas em cascata. Perfeito. Pensando um pouco sobre essa questão dos medicamentos e como eles são conduzidos, né, pelos profissionais, pelas pessoas, Amanda, existem doses seguras? Cara, que pergunta boa. E a resposta é não. Tá? Não posso mentir, né? Porque eu não tô aqui para mentir. Não tem dose segura. A gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, o uso estético ele é proibido. Ainda hoje, isso é real, tá? O uso estético ele é proibido. A gente tem algumas nomenclaturas entrando aí, né? Reposição hormonal, modulação hormonal. Mas entenda, a gente não tem uma dose segura porque os estudos realizados, eles são feitos para tratar uma doença. Então eu tenho um indivíduo com determinada, né, patologia, condição física, eu entro com um medicamento e vejo a resposta positiva, embora eu possa ter efeitos colaterais acontecendo. Agora pensa comigo, eu tenho uma mulher perfeita, sadia, eu vou tratar o quê? Um glúteo pequeno? Não tenho massa muscular suficiente? Isso não existe na literatura. Então a gente não tem dose segura. E entendam, meninas, eu não estou aqui dizendo que, poxa, essa professora é louca, porque eu sei quem usa, eu mesma já usei, porque esse é um tipo que a gente tem que tomar cuidado. E não tive nada, acabei de fazer os meus exames, estou em dia. Sim, isso se chama observação do fenômeno. O que a gente não pode afirmar, como muita gente fala, é que existe uma dose segura. Eu não posso dizer também que dose é insegura. Por quê? Porque também não tem estudos. Não peguei uma população de mulheres saudáveis, não submeti a doses de anabolizantes e comecei a verificar, e verifiquei quando elas começaram a adoecer. Então eu também não posso dizer qual é a dose insegura. Eu só não posso afirmar, com base na literatura, doses seguras para o uso estético. Por isso ele ainda é proibido. Perfeito. E existem alguns medicamentos que são mais indicados para mulheres? Porque aqui a gente está sempre falando sobre o fenômeno que acontece no corpo do homem e da mulher. Claro. Isso é importante para que ela entenda. Só que quando o homem faz, né, uso disso, tem um impacto na sua fisiologia. Quando a mulher usa, tem outro impacto. Com certeza. E aí, como seria o teu ponto de vista e o que a Podemos literatura falar também nomes? aponta? Podemos. Podemos? Que é papo reto, gente. Perfeito. Vamos lá. Por que eu pergunto, gente? Porque como educadora, a gente não tá aqui para influenciar, Exato. né? E eu sei que acontece, deixa eu anotar aqui o que ela falou que é bom. A gente tem que entender o contexto. E aí, só deixa eu fazer um parênteses, sabe? E sabe por que a gente se expõe? Porque isso é uma exposição também, tá? Grande. Porque se a gente não fala, a pessoa vai procurar para alguém que não sabe responder. Exatamente. Então, assim, entendam e tenham maturidade para receber esse tipo de informação com o propósito real envolvido por trás disso. Porque eu posso vir aqui fazer um bate-papo placebo, não falar a real com vocês, e aí a gente sai disso aqui pensando, elas quiseram dizer isso e aquilo. Não, elas não quiseram dizer nada. A gente está aqui para falar sobre as questões, demandas que nos trouxeram, tá? E se esses medicamentos existem, eles têm nome, e é assim que no ambiente leigo da academia o diálogo acontece, a gente está aproximando vocês da gente do que ficar aqui num diálogo só científico. Com certeza. Dando uma aula, né, apenas para dizer, eu entendo sobre isso. Não, eu entendo, mas eu quero te ajudar com isso. Esse é o objetivo. Então vamos lá. Quando a gente pensa no uso feminino, o que as mulheres buscam? Tá? Agora pensando na estética. Elas querem aumento de massa muscular sem os efeitos androgênicos, certo? Perfeito. A mulher não quer pelo, não quer queda de cabelo, não quer voz grossa. Então a gente precisa entender que as substâncias com menor potencial androgênico são mais indicadas para um público feminino que busca estética. Professora, e como é que tá essa relação? Tem que entender também, quanto menos androgênico, quanto menos você quiser características masculinas, menos anabólico ele vai ser. Ninguém vai ter no corpo de uma bodybuilder, ganhar 20 quilos de massa muscular, falando de uma mulher, com anabolizantes pouco androgênicos, porque eles também são pouco anabólicos. Vou trazer alguns exemplos, a gente sabe a própria oxandrolona. Por que ela é muito utilizada por mulheres? Porque ela é pouco androgênica, porque tem um baixo potencial anabólico. Essa relação anda em conjunto. Estanozolol, a gente pode passar ali, algumas mulheres têm uma boa resposta
com a própria DECA, tá? Masteron, Boldenona, aí tá muito relacionado à resposta da mulher. Agora, um erro. A oxandrolona, então, ela dá pouco efeito androgênico. Eu escuto isso. Eu vou utilizar uma dose super alta, né? É isso, eu vou aumentar porque ela tem efeito androgênico menor. Isso é um erro, porque ela também tem potencial anabólico menor. O que você vai aumentar é o risco de colaterais. O seu fígado pode ficar muito comprometido, mas o efeito anabólico não vai ser tão potencializado, porque isso não é potência desse medicamento. Perfeito. Entendendo que a gente já aprendeu com a professora Amanda que efeitos colaterais são diferentes dos efeitos Sim, androgênicos. exato. É importante que vocês saibam perceber, né, as diferenças de tudo isso, para que, se houver uso de forma consciente, eu tenha clareza aonde eu estou me enfiando, Exatamente. o que eu estou fazendo. Tá e tenha a ali. responsabilidade de assumir isso. E não terceirizar diante Ninguém me de contou, ninguém falou, ninguém isso. Perfeito. Tá usando uma oxandrolona, vamos falar o português claro, porque o objetivo é levar letramento científico, né? E evitar o adoecimento a longo prazo. Exato. Tá usando uma oxandrolona, tá usando estanozolol, tá fazendo um protocolo de DECA, tá satisfeita com o resultado, não teve visivelmente efeito androgênico? Show! Agora vamos saber se teve efeito colateral também. Perfeito. Faça seus exames. Perfeito. Eu não tô tendo efeitos colaterais. Mantenha ou não mantenha o uso. Aí é uma Decisão outra questão. pessoal. Sempre. Tomada de decisão consciente. Perfeito. Bom, Amanda, pensando nesse contexto todo dos efeitos, né, a gente já explicou para as mulheres aqui o que ela faz de fato, né? Então ela potencializa, pensando em termos de estética, esses resultados que ela vai enxergar. Todas vão passar por efeitos androgênicos em menor ou maior escala. grau, exatamente. Isso é algo que é um ponto também. E a questão de saber no que afeta, por exemplo, que aí, minha gente, presta atenção agora, na vida sexual da mulher. Cara, então, vamos lá, né? Porque eu gosto de falar sobre isso, porque muitas mulheres não entendem. Pessoal, é muito comum a gente ouvir isso aqui, ó. Minha libido tá baixo, né? Eu tô com pouco interesse sexual, então eu tenho que usar um anabolizante, usar testosterona para potencializar essa questão. Isso vai acontecer? Isso vai acontecer. Quando você procura um médico e ele identifica que o motivo do teu interesse sexual diminuído pode ser a baixa de testosterona, as doses são muito baixas. Não tem uma influência estética nisso, tá? Então você corrige, a tua libido melhora, ok. Você vai ver mudança estética? Muito provavelmente não. Sutil. Exatamente. Ou nenhuma, às nenhuma, vezes, tá? Quando você usa um derivado da testosterona que aumenta os níveis de testosterona, o seu interesse sexual ele vai aumentar. Embora isso não fosse o teu primeiro interesse, era a estética. Mas você vai ter isso aumentado. E aí, gente, a mulher tem que entender, porque ela fica com o apetite sexual aumentado, para ela tá muito bom. Quanto mais ela aumenta essa dose, mais esse apetite aumenta. E às vezes você tem um relacionamento que já está estabelecido. Eu escuto muito de mulheres usuárias de esteroide anabolizante. Meu relacionamento não tá bom, não. Mas agora... Tá, mas ela não reflete. Mudou. O parâmetro mudou. Exatamente, ela não reflete. Estava bom antes. Se voltar atrás, tava bom. Mas agora não tá bom, meu marido não tem interesse. Não é mais a mesma coisa o meu casamento, não. Quem não é a mesma coisa é você, minha filha, que tá com a testosterona lá no alto. Exato. A sexualidade do seu esposo, muitas vezes, continua a mesma. O interesse dele por você continua o mesmo. O seu parâmetro mudou. E, às vezes, num uso de hormônio, isso é só a mulher que vai saber. Né? Isso é uma fala feminina. Você vai tomar atitudes que sem o hormônio você não tomaria. Perfeito. É o caso de um relacionamento que se encerra. Porque você começou a usar anabolizante, você tinha 15 anos de casada, e agora é óbvio que você sente... Não é a mesma coisa. Uma necessidade diferente. E no caso dos homens, Amanda, a gente escuta determinados usos de medicamentos em que a libido reduz. Sim. Na mulher isso acontece também? Não, na mulher isso não acontece. Tá falando o quê? Dos anabolizantes. Isso não tende a acontecer. Por quê? Porque o homem, quando ele usa um derivado de testosterona, quando ele usa um derivado, né, um esteroide anabolizante, que não é derivado direto da testosterona, mas é similar, ele vai ter o anabolismo, o corpo dele entende que tem testosterona, mas não é. Porque é um derivado, ele não é derivado direto. Então, o que o corpo entende? Tá muito anabólico. Isso é a testosterona que faz. Eu vou diminuir a produção de testosterona. Mas não é a testosterona, é um anabolizante semelhante. Então, ele fica muito anabólico, tá ganhando massa, mas a produção de testosterona diminuiu, o interesse sexual diminui. Na mulher,
ela já tem a produção baixa. Essa produção ela não vai ser suprimida, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a oxandrolona. Ela não é uma derivada direta da testosterona, ela é uma derivada da DHT que deriva da testo. Então você usa oxandrolona, por que você tem poucos efeitos androgênicos? Porque ela não eleva o teu nível de testosterona. Então a tua sexualidade, ela não vai aumentar tanto, como se você usasse, por exemplo, um éster de testosterona. Você não tem o que suprir. Aí você usou um éster, que é derivado da testosterona. A sexualidade melhora. Testosterona alta. Mas você não está suprimindo a produção, ela já era baixa. Então você não consegue ter essa diferença quando você usa um derivado direto ou não da testo nas mulheres. No homem já acontece. Perfeito. E no caso, isso apareceu bastante, tá? Em termos de dúvidas, pensando nesse contexto da sexualidade ainda. O medo das mulheres de fazer a utilização do hormônio, já até ter um certo conhecimento baseado nisso que a gente já trouxe. A questão dela não é assumir esses riscos ou ter essa consciência, mas o medo da infertilidade. Ah, sim, vamos lá. A gente tem uma relação com um momento de dificuldade para engravidar. Tá. Não, no caso feminino, tá? Não uma infertilidade permanente. Por quê? Porque essa relação testosterona com a fertilidade da mulher, ela não está diretamente relacionada como está no homem. O homem, ele vai ter uma diminuição na produção de esperma. Então, é óbvio que se essa diminuição for permanente, ele vai ter problemas na fertilidade. No caso da mulher, não. Agora, quando eu estou num cenário de hormônio masculino mais elevado, eu posso ter dificuldades para engravidar. Agora, vejo, né, e presencio na minha rotina de atendimento muitas mulheres que engravidam mesmo no uso da testosterona. Atletas, a gente vê. Inclusive com a suspensão da menstruação. Porque a gente tem um balanço hormonal que não está mais em equilíbrio, tá? Só que isso não gera uma infertilidade a longo prazo. Perfeito. E entendendo isso, né, desse contexto todo, a mulher, ela precisa fazer, digamos assim, ela fez o uso, beleza, e ela parou. O que acontece com o corpo dessa mulher quando ela para? Olha só o que a professora vai dizer, mas tem que entender. O que acontece com o corpo dessa mulher quando ela para? Nada. Louco isso, né? Como assim, prof? Nada. Entendo. Eu entendi que você está perguntando da TPC, da chamada terapia pós-ciclo. Primeiro, o que é TPC? A terapia pós-ciclo é um tratamento medicamentoso para você regular alguma coisa no corpo que saiu de função após o uso de anabolizante. Existem vários protocolos prontos de terapia pós-ciclo que eu odeio, né? A pessoa já começa a usar um anabolizante, parece que ela sabe o que ela vai ter depois, porque ela já tem um medicamento que ela vai usar depois. Você não sabe o que vai acontecer com você, pode não acontecer nada. Exato. No caso das mulheres, a mulher não faz terapia pós-ciclo, entenda, para reposição, regulação do nível de testosterona. Por quê? Um homem pode fazer. Por isso que a gente falou, tá? Ele usa lá o hormônio, pode até ser mesmo um derivado da própria testosterona, a produção natural dele fica suprimida, ele precisa, algumas vezes, regular aquilo ali e estimular aquela produção. A mulher usou testosterona, a produção já é baixa. Você não tem uma supressão de eixo feminino. Tirei o hormônio, fisiologicamente o que acontece? Nada, eu não preciso de TPC. É diferente quando, por exemplo, cara, eu usei muito anabolizante e o meu fígado ficou ruim. Isso não é TPC. Você vai cuidar do seu fígado que ficou ruim. Minha tireoide ficou ruim, você vai cuidar da sua tireoide. Podemos chamar de TPC? Um tratamento pós-uso, mas é um tratamento como qualquer outro, tá? Ele não é obrigatório. Não é obrigatório. Ele tende a ter uma interpretação sobre o quadro daquela pessoa. Exatamente. Ele não é padronizado e ele, no caso da mulher, não é relativo ao nível de testosterona. Perfeito. O que ela sente, perdão, é uma baixa na disposição. Porque é isso que eu ia chegar, tá, beleza. Fisiologicamente a gente entende ali que não precisa ter essa terapia pós-ciclo, mas em relação ao shape, a sua disposição, ao que ela estava experimentando naquela fase muda, com hormônio... aí a resposta é o contrário. Muda tudo. Muito mais do que pro homem. Por quê? Vamos lá. Um homem, né, ele tem testosterona em quantidades maiores que as mulheres ao longo da vida. Na puberdade, né? Ao longo da vida, o homem experimenta essa sensação. A mulher não. Então, quando ele vai lá e aumenta a testosterona,
Agora eu não tô falando em supressão de eixo, tô falando em efeitos psicológicos, né? Bora! Em massa muscular, em força. Ele potencializa as sensações que ele conhece. Legal. Agora a mulher não. A mulher sempre com níveis de testosterona mais baixos, pela fisiologia. Quando ela sobe esses níveis e ela experimenta essa atuação no sistema límbico de maior concentração, maior disposição, maior ânimo, porque a gente sabe que a testosterona promove isso, né? Tanto que a gente tem, em alguns casos de depressão leve, a testosterona sendo indicada porque ela atua positivamente no sistema límbico. A mulher experimenta tudo isso. Tô mais forte, tô gostosa, uma massa muscular diferenciada, eu sou o poder. Aí é sistema límbico, né? Nem só corpo. Retiro. Quanto mais alta foi a dose, mais a sensação de... Mais alto é o tombo. Exato. Por quê? Porque agora ela volta, aí você pensa assim, nossa, mas isso é ruim, né, professora? Se você achar que ser mulher é ruim, então isso é ruim, porque isso é ser mulher. É que você experimentou uma sensação que você não conhecia. Não é da sua natureza. É isso. Então você tira e a mulher fala assim, ai, eu tô aquela baixa hormonal. É claro, sua testosterona sempre foi baixa, isso é ser mulher. Quanto mais alto, mais você tem essa sensação. Quanto ao shape, isso eu tô falando do emocional, você já percebe. Sistema límbico. O físico, quanto mais massa muscular, isso também é fato, tá? Você ganha, caso da mulher. E quanto mais madura, mais vivida foi essa mulher, você ganha com o uso de anabolizante, mais massa você perde. É fato. Professora, mas eu consigo manter com o treino e dieta? Você consegue manter até um nível. Você consegue manter o que você manteria, o que você ganharia sem uso. É que ganharia um prazo maior. Aí você consegue manter. Acelerei o ganho, vou tirar. Se eu mantiver a minha rotina precisa, eu consigo manter. Se não, é lógico que eu vou perder. Agora, gente, não vamos mentir. Caramba, eu usei, sei lá, né, Deposteron, usei Trembolona, eu fui igual a professora Amanda Costa, eu tive um ganho realmente expressivo. Eu vou perder quando tirar? Claro que vai, porque não é sustentável ao organismo feminino. Exatamente. Assim como do homem, né? Nesses Exatamente, casos também. Nesses casos tão expressivos assim como do homem. E excelente, Amanda, excelente esse ponto de vista que você trouxe, porque aí evidencia muito essas diferenças entre homens e mulheres, o quanto isso precisa ser falado, discutido a partir da voz feminina, das suas experiências. Que preferencialmente tenha usado, né? Porque é aquilo que a gente sempre diz, né? Tem que ter muito cuidado, Yasmin, porque surge uma ideia de que ou quem fala de anabolizante é aquela pessoa que usa e aí ela fala, e a gente precisa respeitar, tá? Eu respeito demais, eu sempre digo a todo profissional de saúde, enfim, a população de modo geral, deem ouvidos a atletas. Por quê? Porque esses atletas, eles não fazem apologia. Eles dividem um fenômeno com a gente. Exatamente. Eles contam experiências que a gente não viveu. E não se propôs a fazer isso. É então, isso. ele é uma amostra daquilo. É isso. Respeito, então, né? a gente aprende muito o que a literatura ainda não tem. Isso é muito precioso. Mas a gente precisa entender que alguns posicionamentos, né, a literatura me deu base para entender sobre o hormônio. Mas muita coisa que eu experimentei na minha fisiologia, no meu sistema límbico, ainda não está relatado. E quando você escuta essa percepção a partir de um homem, tem coisas que só você entendeu naquele processo. É isso. Porque é uma mulher vivendo, experimentando exatamente isso. Você é uma amostra para as mulheres. Isso é muito legal. Bom, e pegando esse gancho, né, da questão dos ciclos de verão. Porque aí a gente entendeu, bom, tá, beleza. Fiz aqui o meu protocolo, usei, nossa, experimentei essa sensação de empoderamento absurda, vi o meu shape mudando, tô mais disposta, tô mais feliz. Tá. Fiz o meu ciclinho pro verão, aproveitei o verão e vou tirar. Faz sentido os ciclos de verão? Como é que é esse manuseio da mulher com o hormônio? Ela usa por um período, ela para. Depois a gente faz um outro link com quem é atleta, mas vamos pensar para uma mulher modo comum. geral, tá, para a população. Eu não vou ser hipócrita. Se você me perguntar assim, faz sentido? Entenda, faz sentido no seguinte contexto. Você pode ser aquela mulher que treina, que faz dieta, que tem um físico legal, que se dedica. E no verão, e eu tô dizendo verão porque eu tô usando uma determinada época, né? Em um determinado período, você quer resultados mais representativos. Você já se dedica àquilo. Se você vai usar um esteroide anabolizante com baixo potencial androgênico, baixo potencial anabólico, ele já vai te dar um resultado diferenciado. Você vai potencializar o seu resultado
Depois, como um medicamento, e eu não acho que eles tenham que ser usados, a não ser com indicação médica, por um período muito longo, você vai tirar aquele uso e você vai curtir o teu resultado. Daqui a um período, você já não vai estar com aquele resultado tão legal e você pode querer potencializar isso se fizer sentido pra você. O que não faz sentido, e a gente fala muito sobre isso, é: eu ainda não treino bem, Perfeito. eu ainda não me alimento bem, eu não estou no meu limite, eu quero ciclo de verão. Por quê? Porque para eu ter um corpo diferenciado nessas circunstâncias, a dose não vai ser baixa. Aí eu vou ter que me automedicar em dose alta. Posso até ficar com corpo de verão. Legal, porque ele vai acelerar esse processo. Só que o meu padrão de comportamento não sustenta. Quando eu retirar, eu volto pra minha estaca zero. Porque eu não sei me alimentar bem e eu não sei treinar bem. Eu tô com aquele resultado por altas doses. E tem mais um contexto que eu gosto de incluir aí, que é o seguinte: a pessoa pensa em usar o anabolizante, o hormônio, e, bom, isso vai potencializar, beleza, mas ela não entende a responsabilidade que isso traz, no sentido em que o trabalho a mais que ela vai passar. Porque quem usa esse recurso vai treinar mais, vai fazer mais cardio e possivelmente vai comer menos. Exato. Faz sentido? Vamos lá, vamos entender, né? Faz sentido, e todo sentido, se a pessoa soubesse onde ela peca na rotina dela. A grande maioria das mulheres, né, que a gente tá falando aqui pra mulher, que pensa em fazer o ciclo de verão, e eu tô falando isso aí pela prática de atendimento, ela não pensa que ela vai treinar mais. Ela não pensa que ela vai se alimentar melhor, muito pelo contrário. Ela acha que ela vai usar o anabolizante e aí todos os problemas dela vão estar resolvidos. Ela não tem padrão de comportamento. Então, quando a gente olha pra esse cenário, não faz sentido nenhum. Aquele primeiro caso que eu dei, que ela quer dar um upgrade a mais no físico, aí ela sabe, ela vai treinar um pouquinho melhor, porque ela vai ter mais disposição, ela vai se alimentar de maneira mais controlada e ela vai ter um resultado otimizado. Manda, professora, é isso que você está dizendo para fazer? Não, eu estou trazendo aqui 2 cenários que são diferentes entre si, mas que têm como objetivo um corpo de verão. Perfeito. Gente, olha que aula, né? Não sei, eu ficaria aqui mais umas 20 horas. Sim, vocês podem deixar nos comentários, inclusive, se a aula tá boa, porque nós aqui, deixa eu falar um negócio pra vocês, queridos, além de ser uma professora assim, gosta de falar, que vocês já perceberam, a gente também aceita críticas, né? Deixa nos comentários sugestões, críticas, perguntas, que depois a Yasmin me repassa. Quem ainda não curtiu o vídeo, né, tá perdendo tempo, curte esse vídeo agora, Deus se nem inscreva gosta. no canal, por gentileza. E se, mais do que isso, se vocês querem mandar dica, sugestão, crítica, vocês querem ver a Amanda de novo aqui comigo? Meu Comenta aí agora, né? A Amanda toda semana no canal. Mas se não comentar, acontece o quê? Sabia o que acontece quando não comenta? O que acontece, amiga? Não sabe, não? Não. Perde massa. Ah, menina! Não, essa- vai perder aquela gordurinha dos flancos aqui, Não, ó. essa aumenta. Essa não vai. Bom, pra gente ir fazendo um desfecho aqui, tem uma coisa que a galera quer muito saber. E assim, nesse meu momento, tu veio aqui pra avaliar meu físico, tu me deu considerações super importantes sobre o meu processo, você ensinou a mulherada sobre coisas que eu venho fazendo e que são importantes da tua perspectiva, né? E a gente tá agora numa etapa de 50%. Foram 70 dias de 120 dias, que é o projeto pra documentar aqui, né? O meu projeto, ele é de vida, mas foi algo importante pra mim. E muita mulher quer saber a questão hormonal da Ias, né? E a Ias? O que tá fazendo? O que tá acontecendo? E eu não tenho problema nenhum em abrir aqui pra vocês, na verdade. E hoje em dia eu optei por fazer o uso de testosterona em gel. Lembrando sempre o contexto, eu fui uma atleta, ano passado eu participei de competições, passei por um efeito sanfona, a partir de um efeito rebote, por questões emocionais, descontei tudo na comida e, bom, eram os recursos que eu tinha, era o que eu conseguia dar conta naquele momento. Estou fazendo esse processo de resgate junto com as mulheres para mostrar cada uma dessas etapas. Eu acho legal, Amanda, tu comentar, porque uma das coisas que a Amanda me perguntou é: foi proposital, Ias? Não foi, amiga? Verdade, foi. Porque assim, a gente não combinou tanta coisa previamente, né? Então, quando eu vi essa mudança corporal acontecendo, eu perguntei pra Yasmin, cara, você ganhou esse peso, né? Propositalmente, para poder documentar o processo, porque a mudança corporal para a mulher, principalmente para quem tem essa relação forte com o corpo, para quem é atleta,
Ela é muito forte. E ela falou pra mim, Amanda, não foi de propósito. Porque eu também tinha achado, né? Aham. Que ela tivesse feito essa construção Aham. pra poder mostrar o caminho de desconstruir. E não foi, né? E não, eu tô descobrindo esse caminho junto com todas vocês. Mas eu queria te ouvir sobre essa percepção do uso da testosterona em gel. Porque Perfeito. é muito comum, né? A pessoa, Muito quando comum. ela entende assim, ah, mas então o resultado é assim o assado, ou a estratégia que tá usando. Depois eu vou fazer até um adendo de como é que foi essa minha decisão para a próxima etapa, tá? Mas como tu percebe o uso? Ele é um uso que gera resultados expressivos, esteticamente falando? Como seria? Não. A resposta é não. Eu que o diga, porque eu tô lá sofrendo com a massa muscular, a gente botou todo aquele peso e a E eu galera... acho muito legal a gente trazer essa fala, porque boa parte, né, das pessoas que acompanham, às vezes, elas querem mudar, mas elas ficam buscando um motivo pra dizer assim, tá vendo? É por isso que eu não consigo. Exato. Ah, isso é o que a gente chama de sabotador, né? Exato. Então, gente, alguém vai olhar o processo da Yasmin e falar, pô, mas ela era atleta, claro que agora, pra ter passado por essa mudança, ela tá se enchendo de hormônio. Aham. E não, a testosterona em gel, vamos lá, ela não tem essa... Ela tem uma absorção muito baixa, porque é via da pele. E essa via de absorção é uma via de absorção baixa. Então, a gente não tem a associação do uso da testosterona em gel com a mudança estética. Você não vai conseguir grandes ganhos de massa muscular ou potencializar, mesmo que indiretamente, o processo de redução de gordura por conta da própria propriedade. Tá, Amanda? Então, assim, faz algum sentido nesse momento que eu tô passando esse uso? Faz, eu acho, inclusive, coerente. Por quê? Porque é um momento que você precisa dessa parte que a testosterona promove no organismo feminino de aumento de potência do sistema límbico. Então, você precisa estar na garra, você precisa estar com ânimo melhor. Porque é óbvio, você está ali treinando, você está ali se expondo, você está ali se alimentando bem num cenário que não é tão favorável. Principalmente para quem vem de um corpo mais representativo. Você sabe, você está percebendo isso. Então, a testosterona, muitas vezes, ela auxilia a mulher, porque a mulher ela não significa que não tem efeito, tá? Muito pelo contrário. Algumas mulheres, quando começam o uso da testosterona em gel, a disposição melhora. Ah, mas eu até ganhei mais massa muscular. Por que ganha normalmente? Porque ela tem uma disposição melhor, ela treina melhor, ela está mais disposta a manter a dieta, vai responder no ganho de massa. Perfeito. Então, isso não significa que você tem maior síntese proteica. A síntese muscular não está aumentada, mas a tua disposição para passar pelo processo, ela vai ser auxiliada por isso. Então, eu acho uma escolha assertiva nesse momento. Perfeito. E, gente, abrindo para vocês, né, eu lidei com várias questões, assim, pessoais, tá? Especialmente agora quando chegou no 50%, porque, assim, uma pessoa que teve o corpo que eu tive, e a Amanda vai entrar muito bem nesse recorte agora, a gente tem uma referência. E é assustador tu lidar com isso diariamente. E existe uma vozinha, assim, que sempre te conta, ó, mas dá pra acelerar, viu? Dá pra ser mais incrível, hein? E eu estou me expondo aqui com vocês. Mas sabe qual foi um dos parâmetros, Amanda, que me fez escolher por esse caminho? Duas coisas fundamentais. Primeiro, o caminho mais rápido no sentido agressivo, destrutivo, que eu chamo, porque é uma questão de que tu deixa tudo de lado para conseguir dar conta daquilo, eu já sei, esse caminho está asfaltado. Agora, o outro caminho que eu faço, aceitando as etapas e não tendo necessariamente uma data em si, a cobrança e fazendo, tá, mas por que eu tô fazendo mesmo? Sempre retomando, né? Por que eu tô fazendo? Esse é uma mata cerrada, né? Eu tenho que abrir essa trilha, isso é importante. E o segundo ponto é porque quando a gente começou esse projeto, todo esse trabalho, e é por isso, gente, que eu tô fazendo toda essa movimentação, vocês podem perceber que eu tô trazendo mulheres aqui que são referências. E não é só a questão de ser referência pelo shape, é referência profissional, é referência de intelecto, tá? Porque eu percebi essa demanda das mulheres, essa necessidade da gente ter esse espaço, e essa mulher que nos assiste, se por um acaso eu decido fazer um protocolo agressivo, porque eu sei fazer, e eu gosto de ver aquele físico, eu aprecio, pra mim isso é algo meio que espetáculo, é uma coisa artística, essa mulher vai ficar muito mais distante de mim ainda. Sim. Ela me olha e ela vai entrar nesse sabotador.
Não, mas é que aquilo lá é muito distante pra mim. Isso aqui eu não consigo. Então, em respeito à minha audiência, e se eu tivesse decidido usar, falaria também, porque todas as vezes falei abertamente, nessa etapa eu estou lidando com todos os meus monstros, todas as minhas sombras. Porque sempre que eu me olho e vejo que o meu glúteo tá menor, ele poderia estar mais cheio, mais denso. Sempre quando eu vou para hoje de manhã eu passei por isso e na nossa sala de avaliação eu passei por isso. Eu olho e a minha mente fica dizendo assim: ai, essa luz não é boa. Ai, isso aqui não tá me favorecendo. Ai, não sei o quê. Não é, gente. É o corpo de agora. É o corpo de agora que eu tenho que honrar, respeitar, porque é o que eu dou conta de fazer agora. E honrando e respeitando essa trajetória é que eu consigo ir em busca de algo melhor. Então, muitas vezes as mulheres falam, né, e eu reforço, né, já fiz de tudo. Não, você fez a mesma coisa com nomes diferentes. E o grande pulo do gato aqui de trazer essa conscientização, se vai usar hormônio, se não vai, quando eu escolho não fazer o caminho agressivo, não é porque o hormônio me faz mal, não é porque o fisiculturismo me fez algum mal, é porque a maneira como eu me relaciono com isso. Ou seja, eu preciso tirar as distrações. Então, vamos tirar as coisas que geram distração no sentido de fazer aquilo só de um jeito e vamos aprender um caminho novo. Exato. Esse é o ponto. E é mostrar... Eu acho, né, muito bonito isso que você está fazendo. É realmente louvável, primeiro, porque a gente precisa entender, tá? Mulheres, que nós temos uma fisiologia pré-estabelecida. Calma. E o que eu vejo, o Yasmin? Para a mulher, engordar é vergonhoso. Então, se você teve um corpo atlético e hoje tem pneuzinhos, tem o abdômen com gordura, é uma vergonha mostrar. Se você usou anabolizante e você é uma professora e você, né, é mestre, é uma vergonha falar como muitas vezes eu já ouvi isso de colegas, de pares. Ah, mas você tem que falar, mas você não pode falar que usou. Porque é vergonhoso para a mulher dizer que usou. Então, o que acontece? Eu quero emagrecer rápido e muitas vezes, né, eu vou usar medicamentos, sejam eles emagrecedores ou anabolizantes, porque eu não posso reconhecer que eu engordei. Mas às vezes, porque se eu engordei, eu sou uma fraca. Se eu engordei, né, é derrota. Não! Você engordou porque você tem uma fisiologia, muitas vezes respondendo, gerando um efeito rebote de uma estratégia para a qual ela foi submetida por um determinado momento, por um determinado período. Se você engordou, é porque de repente você teve uma desregulação hormonal natural do corpo feminino. O que as mulheres fazem? Eu engordei, então eu vou menos à academia. Porque é uma vergonha. Eu estava fazendo isso mesmo. Eu usei anabolizante e eu estou ficando com efeito colateral, eu não vou contar. Vou contar só que eu tô maravilhosa. Mas que o meu cabelo caiu, que o meu casamento acabou, que eu tive diversos problemas, eu não vou falar. Então a gente precisa romper isso. Exato. Mulheres da prática, mulheres da ciência, não importa. A gente tem que romper e entender. A fisiologia feminina é essa. Como é que a gente pode otimizar? Respeitando todos os processos. Ai, gente, quero mais umas 20 horas com você, Ai, tomara, vamos voltar de novo lá, gente, tudo bem? Amiga, foi um prazer Eu enorme. que agradeço. Eu te respeito de uma forma tão absurda. Digo você traz uma mesmo. representatividade muito importante para as mulheres. Então, assim, ó, se você, por um acaso, não está dentro dos 140 mil seguidores da Amanda, passe a ser mais um agora, por gentileza, subindo o Instagram dela na tela. Vai ficar aqui no link dessa descrição todos os episódios da série, onde eu tô retratando desde o primeiro momento, desde aquele ponto A que eu comecei. E como vocês podem perceber, eu estou fazendo questão de trazer pessoas, especialmente mulheres, para mostrar para outras mulheres, não só que estão passando por esse momento assim de querer mudar o seu corpo, mulheres que são treinadoras, mulheres que querem ser pesquisadoras, mulheres que querem ocupar esses lugares de fala. Eu estou trazendo exemplos materializados que o nosso lugar é onde a gente quiser. Sempre. estar. Porque a gente é braba pra caramba, né, Diva? Olha, eu quero te parabenizar. O seu projeto está lindo, tá? Você, assim, tem um potencial de alcance, de fala. É uma pessoa muito gentil. A gente tá falando sobre isso, né? A mulher, ela não precisa ser rival, ela não deve ser rival. Talvez o espaço seja pouco ocupado por uma rivalidade que não deveria existir. Então, assim, eu me sinto honrada, privilegiada em ser escolhida para estar aqui, contribuindo com você e com a sua audiência também. Muito bem, então já sabem, né? Se querem a Amanda de novo, comenta aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.